Alô, você aqui do canal Framar Musical. Mais uma vez o Tigrão na área. Sextou, tem live do Tigrão. E hoje nós abriremos essa live de maneira diferente. Algumas pessoas aqui nos mandaram algumas sugestões sobre curiosidades, já que o nosso canal é música e variedade. Tem algumas curiosidades a respeito lá da nossa terra. Todo mundo que fala, rapaz, você fala lá que a sua terra é a terra mais bonita do mundo. Eu acho, não, tenho certeza, lá a terra mais bonita que Deus já fez nesse mundo. Depois do paraíso, lá, Palestina do Cariri, a cidade mais bonita do mundo. Não é à toa que lá é conhecido como Jardim do Éden 2. E eu lhe digo uma coisa, se você nasceu na sua cidade, na sua terra, e não acha o seu lugar bonito, você não deveria ter nascido ali. Deveria ter nascido em outro lugar. O que eu tenho que achar bonito é a terra onde eu nasci. Doce terra onde eu nasci. Lembra daquela música do Aguinaldo Timóteo? Pois bem, mas também em todas as terras tem curiosidade, né? Agora não, que lá já está muito bem emancipado, já todas as tecnologias modernas desse mundo. Lá tem uma grande vantagem, é 365 dias por ano de verde, né? Perímetro irrigado, cercado de rio por todos os lados, serra por todos os lados, fronteira com o estado da Paraíba, Pernambuco. E 4 rios, assim como era lá no Éden, o rio, lá no Éden era o rio Tigre, e lá é o rio da Onça, que é parente do Tigre. Do outro lado, o rio Eufrates, e aqui do outro lado é um primo do Eufrates, que é o Eufrazino, que veio morar aqui, quando saiu lá da antiga Pérsia, né? Lá do antigo, Pérsia não, lá do antigo, da Mesopotâmia, né? E também o outro rio, que é o rio lá, é o rio Carion, aqui é o rio Riacho Mororó. E do outro lado, que era o rio Arion, do lado de cá, é o rio Quixabinha. Então são 4 rios que irrigam aquela profícua terra que dá frutificação 365 dias por ano. Aqui está a prova, uva. Um pecado, o único pecado de lá são essas pecaminosas uvas, cuja semente veio diretamente da Grécia, da época de Dionísio, também conhecido como Baco, o deus do vinho. Por isso que quem bebe vinho ou tira gosto com uva é conhecido como culto a Baco, culto ao deus do vinho. Também um sucozinho de cajá maravilhoso lá, do pé de cajá do final de Zé do Arroz, também lá no perímetro irrigado, que fica de trás lá no perímetro de trás da casa do Quarteto Fantástico, lá os meus sobrinhos, que tem 4 lotes de terra, um para cada um, Raquel, Rafael, Raí e Ravi. É o Quarteto Fantástico, que tem 4 lotes de terra lá do Denox, e também maravilhoso queijo de cabra, queijo in natura de cabra, que mandaram também para nós, evidentemente sem falar da nossa querida aqui, cana, The Distilled of Sugar Cane, ou destilado de cana-de-açúcar, como se diz em inglês, ou simplesmente cachaça, como a gente fala aqui no Ceará. Mas tem uma curiosidade que eu gostaria de contar. A cidade de Mauriti é uma cidade bem antiga, né? E o distrito de Palestina, evidentemente, também. Mas nem sempre foi assim. Na década de 30, no primeiro governo de Getúlio Vargas, ele começou a modernizar o Brasil, colocou o idioma português como idioma oficial do Brasil e tal, começou a trazer algumas tecnologias da Europa e principalmente dos Estados Unidos, e foi criado, ainda no governo federal, que ainda era na época, a capital ainda era no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, capital, distrito neutro, era a capital federal, era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio. E foi criado naquele tempo o Centro Cívico Nacional, dentro do Ministério do Interior, que era o ministério que coordenava todas as áreas interioranas do Brasil inteiro. E dentro desse departamento foi criado o Centro Cívico Nacional e foi criado aí também, lógico, para poder fazer o monitoramento dos terremotos, possíveis sismos, ou seja, abalo sísmico que tivesse no país inteiro. Foi criado o Departamento Nacional de Sismologia e Controle de Terremotos. Na época, foi detectado que haveria um grande terremoto aqui no Ceará.
coincidentemente lá na região de Mauriti e especialmente lá na Canabrava, em Palestina do Cariri. Então, como naquele tempo não existia telefone, todas as comunicações ou eram por cartas, demoravam meses para chegar, ou então por telegrama, que chegava de imediato, né? Já existia o telégrafo. Então, o departamento mandou, lá não tinha prefeitura, naturalmente só tinha delegacia. E como naquele tempo não existiam muitos delegados de carreira, a maioria dos delegados, 90%, eram todos policiais militares lotados na região, geralmente o chefe de comando. E lá em Mauriti, o comandante lá era o Cabo Santos. O cabo, que era um destacamento de 6 soldados mais o cabo. E o cabo era letrado, mas não tinha muita cultura, era letrado, sabia ler e escrever direitinho, sabia fazer as ocorrências. E aí mandaram diretamente, lá que não tinha prefeitura, mandaram para a delegacia um telegrama avisando que ia ter um terremoto lá grande, muito grande, né? O terremoto, você sabe, ele é contado o abalo, o tipo do abalo, né? A quantidade de abalos e a magnitude dele pela escala Richter, que vai de 0 a 9. Então, essa lá da região lá de Palestina já estava classificado que seria no grau 7. Então eles mandaram o telegrama. O telegrama, você sabe, é uma coisa bem resumida. Então mandaram para a delegacia um telegrama assim: Governo Federal, Centro Cívico Nacional, Departamento Nacional de Sismologia e Controle de Terremotos, etc. Urgente. É possível movimento sísmico na zona Richter 2.7, quer dizer que 7 graus na escala Richter. Epicentro, ou seja, o local onde ia começar o terremoto, a 3 quilômetros da cidade. Favor tomar todas as providências cabíveis com relação à evacuação do local para evitar maiores transtornos. E favor nos informar com urgência. Bom, chegou lá, o delegado do cabo olhou. Uma semana depois, mandou a resposta. Aí chegou lá no departamento no Centro Cívico Nacional, o telegrama disse: aqui é urgente, aqui é da delegacia. Movimento sísmico completamente controlado. Os 7 Richter tentaram se evadir do local, mas foram todos abatidos a tiro. Fechamos a zona. Todas as putas estão presas. Epicentro, Epitácio, Epifânio, Epicuro e mais 2 irmãos estão todos detidos aqui na delegacia para averiguação. Não informamos antes porque aqui teve um terremoto da porra.